Olá pessoal, iremos aprender hoje a criar um novo projeto de rua. Quanto à distribuição da rua. Com o novo projeto de rua aberto, a primeira coisa que ele cria é a nossa rua. Porém, essa rua, ele cria uma rua padrão, cuja a gente deve alterar a mesma segundo as nossas necessidades, segundo o nosso critério. Selecionando aqui em rua, temos geral, método de plano de manutenção, se altera o que seria a manutenção dessa rua, a distribuição. Na distribuição que nós temos alguns aspectos importantes. Na distribuição nós podemos adicionar a pista de rodagem, passeio, ciclovia, faixa de estacionamento, faixa verde ou pista de acostamento. Eu vou adicionar duas pistas de rodagem, certo? Acrescentei. Então ele cria uma pista de rodagem e ele cria mais um canteiro central. Visualizando na visualização 3D a gente pode efetivar. Tenho uma pista de rodagem com duas faixas, uma outra pista com duas faixas e um canteiro central. Como eu removo o que eu adicionei? Clicando na mesma e clicando nesse X, ele exclui essa pista de rodagem. Adicionando passeio, mesmo esquema. Venho em passeio e clico. Ela adiciona um passeio. E caso a rua é do tipo que contém dois passeios, de que forma adiciona mais um passeio? Do mesmo jeito, só que olha o que é que acontece. Ela adiciona o passeio no mesmo lugar. Adicionou dois passeios aqui para a esquerda, que não é o certo. Então como que eu faço? Clico no passeio que eu quero levar para o outro lado e com essas duas setas eu consigo movimentar o mesmo. Clicando para baixo, ele leva o passeio para baixo. Se eu clicar para cima, ele volta novamente. Se eu quisesse levar o passeio 2 para baixo, mesmo processo. Mais um, ele vai para o outro lado. E assim. E caso eu queira alterar as dimensões desse passeio, eu venho em rua. Quando eu clico em rua, ele me dá todas as coisas que estão adicionadas nesse cenário de rua. O passeio 1, que eu adicionei. A pista de rodagem, que é padrão, que ele já adiciona. E o passeio 2. No passeio, clicando em passeio, a gente pode alterar a largura do passeio, certo? Se eu tenho uma rua que tem um passeio de 3 metros, basta alterar e ela altera. Venho num outro clico, passeio 2, mesma coisa. Ela adiciona o passeio com 3 metros de largura. E se eu clicar na pista de rodagem, o que dá para alterar na pista de rodagem? Eu consigo alterar a largura da pista, a quantidade de faixas que tem nessa pista. Por exemplo, eu tenho uma rua que tem 3, ela adiciona mais uma, só que como tem uma largura de 7, dentro dessa largura de 7 ela adiciona 3 faixas, certo? Se eu aumentar a largura para 10, ele aumenta de forma proporcional para cada faixa. Eu tenho pavimento de rua. No pavimento de rua eu altero as características do pavimento, né? Que seria as características da reflexão desse pavimento. O observador é referente a esse trama de cálculo, eu vou explicar. A superfície é referente à cor dessa nossa rua, caso a gente deseje alterar. Aqui eu tenho uma rua com um tom de cinza mais escuro, eu posso alterar isso, vem em pista. Na superfície eu quero um tom, digamos, mais escuro ainda do que estava. Vou colocar 2, por exemplo. Clico, ficou mais escuro ainda do que estava. Quero alterar, vamos lá, voltar para 15. Ela altera o tom da cor dessa rua, que esse tom influencia diretamente, volto a citar, influencia diretamente na capacidade de reflexão do mesmo. Então tem que ter cuidado em alterar, tentar sempre colocar o mais próximo da realidade, do que seria da reflexão desse tom de cinza ou preto, dependendo. Esses seriam os aspectos relacionados à rua, né? A construção da mesma, que a gente viu que a gente pode adicionar várias coisas. Na distribuição, a gente pode adicionar pista de rodagem, passeio, pode adicionar só umas ciclovias para ter noção, faixa de estacionamento, faixa verde, pista de acostamento. E a gente consegue movimentar selecionando, movimentando com essas setas. A gente consegue alterar a posição desses elementos, né, de distribuição da rua que a gente adicionou. Para a distribuição da rua é isso. E quanto à inserção das luminárias, né? Nós temos um tipo de distribuição de luminárias nesse cenário de rua, que é a distribuição de ruas.
né, como o próprio nome diz, sugestivo. Nessa distribuição de ruas, selecionando, a gente tem a primeira caixa que é comum em todos os tipos de distribuição de luminárias, que é a caixa de seleção da luminária a ser utilizada e dos dados técnicos dessa luminária, que podem ser alterados também. Alterando a luminária, vou utilizar uma luminária pública, que é a luminária HDA01. Eu vou para outro setor, poste e braço extensor. Nessa área de braço extensor é específico ao braço da luminária. O que a gente pode alterar aqui? O comprimento desse braço, a inclinação do braço, tá aqui tudo sugestivo, o ângulo de inclinação, o comprimento, o pendor desse braço, a distância poste-pista de rodagem, né, que seria a distância entre o poste e a distância entre a pista, e o ângulo de rotação. Aí eu tenho a distribuição do poste. Distribuição do poste, o que eu tenho? Tenho a altura de montagem, a altura onde vai estar fixada a luminária, a altura do ponto de luz, que a gente já falou sobre isso, as luminárias por poste, quantas luminárias eu tenho nesse mesmo ponto por poste, e a distância entre postes. Deslocamento longitudinal não é importante. A distância entre os postes. Tem aqui a distribuição. O tipo de distribuição eu tenho quanto à topologia dos postes. Eu tenho de um lado, esse de um lado pode ser embaixo ou por cima. Eu tenho dois lados frente a frente, que é os dois alinhados. E eu tenho os dois lados intercalados, que é um intercalando com o outro. Para exemplificar, vou utilizar 0,1, 100. Braço extensor, vou colocar um comprimento de 2,5, que é o usual, padrão. CPFL e algumas outras companhias. Inclinação do braço. Eu podia alterar aqui a inclinação do braço, só que o que acontece? Ele vai influenciar diretamente na iluminação de maneira ruim. Por quê? Inclinando a inclinação do braço, embora o braço inclinado, nos postes padrão, a luminária, né, que seria o cabeçote do braço, não é inclinado, ele é horizontal, não tem nenhuma inclinação. Então, quando a gente altera a inclinação do braço extensor, ele altera a inclinação da luminária, que na realidade, nos postes mais comuns não altera. Então, eu aconselho a utilizar, deixar em 0 o pendor, que seria essa distância da frente, a distância poste-pista, colocar 1 metro, e o ângulo de rotação, vou deixar por 0 por agora, vou colocar 7 metros, a altura de montagem, uma luminária por poste e distância 15 metros. Inserir. Ele inseriu aqui, ó. Só que ele inseriu dois lados intercalados. Se você ver, está intercalado. Um aqui, um aqui e assim sucessivamente intercalado. Eu vou alterar. De um lado embaixo. Deixou todas as luminárias de um lado embaixo. Dois lados frente a frente. Deixou as luminárias frente a frente. Nos dois lados intercalados já vimos dois lados em cima. Deixou os dois lados em cima. Agora aqui, vindo aqui, distribuição do poste, não distribuição da luminária. Voltar a alterar para ver o que acontece quando a gente altera. Tem a altura da montagem, né? Braço extensor, 2,5 seria o comprimento, seria a distância do braço ao poste. Distância poste-pista, vou colocar 0, então a luminária vai ficar... Por que ele fez isso? Porque eu alterei, só que fazendo isso ela alterou também o pendor, seria essa distância, então eu vou colocar o pendor também de 0. Ele trouxe na origem, na margem da minha pista, né? Aí eu tenho, ele trouxe. Aí quanto à inclinação que eu estava falando, eu tenho aqui a luminária, certo? Deixa eu procurar um ângulo melhor para visualizar isso. Tenho aqui a luminária. Alterando o ângulo de inclinação, vou colocar 4 graus. Você reparou que ele está inclinando, vou colocar 20. Ele inclinou. Com a luminária assim, o meu fluxo que incide sobre o chão, sobre o asfalto, não é o mesmo que ele estando em 0. Então tem que ter cuidado. Embora aqui mostra que até a luminária está inclinada, é exatamente isso que acontece. Porém, na realidade, a maioria dos postes não está assim, como eu já expliquei. Então tem que ter cuidado quanto a isso. E aqui a parte do nome, que a gente pode mudar, embora seja a distribuição de ruas, a gente pode mudar muito bem, só para caso de identificação, o nome dessa distribuição, caso eu queira inserir um outro tipo de distribuição.
E quando eu clico aqui na luminária Domase, é para alterar os dados técnicos da mesma, certo? E aí, olhando por cima, eu introduzi um tipo de luminária que tem um fluxo específico, né, que é a Street. Visualizando, eu vejo que ela está na rotação certa, certo? A gente podia alterar também essa rotação, colocar 90 para visualizar. Ela alterou a rotação, ficou na horizontal. E aí temos, quanto à distribuição das luminárias, é isso. Com os dados técnicos gerados, um outro, né, digamos, um outro artifício que o DAOlux, uma outra ferramenta que o DAOlux nos cria, criar essa rua que a gente criou num cenário externo para poder acrescentar outros detalhes, acrescentar, por exemplo, o poste, se a gente quiser visualizar o poste. Aqui, com aquele mesmo projeto que a gente criou anteriormente, que você pode verificar, eu já gerei os resultados luminotécnicos. Depois que ele cria os resultados luminotécnicos, todos os dados efetivados, que realmente são efetivados, são calculados nessa trama, nesse ponto, certo? Que é o que realmente, que abrindo aqui pista de rodagem, tem um campo de avaliação da pista de rodagem, que é apenas essa área que ele tem aqui, os pontos, que é onde realmente os cálculos são efetivados, certo? Aqui eu tenho, né, tem a visualização 3D, alterando a máxima luminância para a gente ter melhores detalhes. Alterei, a gente consegue ver a iluminação distribuída na rua, né? Que inclusive com os passeios. Como eu estava falando, esse outro artifício seria para a gente adicionar os outros componentes, outros objetos nesse cenário externo. O certo, assim está errado? Não, não está errado, porque o que realmente interessa, que são os dados luminotécnicos, né, e os dados sobre o projeto, quantos postes, qual a distância, qual a altura, qual a distância poste, pista, qual o comprimento do braço e tudo que a gente viu. O importante é isso. Com isso, a gente já consegue gerar aqui na geração dos dados, os dados importantes, dados do planejamento, lista de luminárias utilizadas, resultados luminotécnicos de cada uma das faixas, representação 3D da mesma, representação de cores falsas. E aqui no campo de avaliação, né, que seria os resultados para cada campo que a gente acrescentou na distribuição, que seria o passeio, né, que seriam as pistas, todos os itens que a gente adicionou na distribuição da rua, que seria passeio 2, pista de rodagem, passeio 1, seriam outros dados. Mas caso a gente não está satisfeito com isso, que é um projeto que demonstre mais detalhes 3D, a gente clica com o botão direito na rua e vem aqui, inserir rua no cenário externo. O que ele faz nisso? Ele pega todos os dados, tudo aquilo que foi criado, só para ter uma noção, tudo aquilo que foi criado no cenário da rua e ele adiciona no cenário externo. Por quê? Porque se você vir na rua e, por exemplo, tentar adicionar um objeto, caso você queria representar um poste, ele não te permite. Porque é restringido, a rua é restringido para alterar apenas aqueles dados que a gente alterou. Adicionar a luminária, adicionar os passeios, distância e etc. Agora, quando a gente cria essa mesma rua, né, que era vindo aqui, seria rua no cenário externo. No cenário externo, a gente já tem a opção de acrescentar os postes, acrescentar sinalização, acrescentar veículos para visualizar quanto de iluminação estaria por cima do veículo e algo específico que você desejasse. Eu vou exemplificar. Fechando esses dois camaradas, eu vou abrir o 3D do cenário externo. Eu vejo que ele cria. O que ele criou aqui? Ele criou os dois passeios, embora a gente não vê, e a pista com as dimensões que a gente adicionou. Eu vou pegar aqui para ficar mais fácil. Eu vou arrastar no limite dos nossos passeios. A gente tem noção que isso seriam os passeios. E agora eu vou criar um poste rápido. Pegando, eu arrasto aqui um cilindro vertical, uma altura de 7. Aqui eu teria a metade, que seria 3,5, né? 3,5. Um diâmetro de 30 centímetros, certo? Sem rotação alguma. Aí eu pego um outro cilindro na horizontal. O braço extensor a gente diz que é de 2,5, certo?
2,5. Altura de 30 centímetros. Mesma coisa. E eu vou rotacionar para 35 graus. Visualizando 3D isso que a gente está fazendo. Você vê que eu rotacionei, só que ele foi 30 para esse lado, só que o poste está para esse, então é menos 30, no sentido oposto. Mudou a altura para 6,9. Aí ele subiu, já está tendo aquele aspecto de poste, certo? Eu arrasto para o mesmo ponto, trago aqui, já tenho o poste. Vou fazer a cabeça da luminária. Pego esse paralelepípedo, arrasto. Eu costumo fazer a cabeça com aqui 50 centímetros, aqui 3 mais ou menos, aqui 3. A altura sempre, para ele não ficar entre a luminária, eu coloco sempre a altura da luminária, que é 7 mais 30 centímetros, 3,7. Você vê que não acertou, significa que eu vou descer um pouquinho. Esse aqui para 7, não foi suficiente. Para 6, já tá legal. Aí eu vou arrastar mais para frente aqui. Ficou muito fininho, certo? Então vou acrescentar 4 e 8, assim sucessivamente. Testando, quando você já sabe o que tem que fazer, fica mais fácil. E eu tenho a luminária. Por exemplo, era isso que se eu quisesse adicionar a luminária no cenário externo, tinha que fazer desse jeito, certo? E aí eu tenho. Só que aqui agora, temos que lembrar que como eu transportei tudo para esse cenário externo, eu já não tenho mais a distribuição tudo englobada. É tudo como se fosse um objeto separado, de forma separada, como você pode ver. Até as luminárias já não estão numa distribuição linear. Agora eu posso alterar as posições da luminária, uma em cada uma. No cenário de rua, a gente quando mudava, né? Deixa eu só abrir aqui a rua. Quando a gente abria a rua e quisesse mudar, né, a luminária, a gente não conseguia mudar apenas uma luminária, ele seleciona todas. Aqui a gente consegue alterar todos os detalhes, certo? E quando a gente gerar os resultados luminotécnicos, né, eles vão ficar do mesmo jeito que estavam no cenário da rua, certo? Aqui, ó, você vai no cenário de rua. Por quê? Porque você não pode alterar, você tem que manter a mesma proporção, a mesma iluminação, para confirmar que mesmo você adicionando os objetos, aquilo está certo, para não dar erro nos resultados luminotécnicos. Só que o que acontece? Nesse cenário de rua, a gente já não tem a trama, onde seriam feitos os resultados que a gente precisa. Por exemplo, vindo aqui para gerar cenário externo, eu já não tenho a trama, já não tem. Como que eu faço? Como que eu adiciono uma superfície para cálculo? Vindo aqui cenário externo, eu vou vir em objetos, superfície de cálculo, venho aqui na última, campo de avaliação de cenário de rua, que é o que a gente criou, né? Que também serve para todos os outros cenários externos, mas foi o que a gente criou. Pegou uma rua já criada e movimentou para ser um cenário externo. Eu venho, arrasto, sim, arrasto, coloco na área onde eu quero que ele calcule, certo? Arrastei, eu quero que ele calcule tanto na pista quanto nos passeios. Então eu arrastei em toda a área que eu precisava. Aí eu preciso estabelecer a altura de trabalho, né? A altura onde realmente a iluminação importa. Que calculando a altura do asfalto, vou considerar mais ou menos 20 centímetros. Seria a altura onde ele vai fazer o cálculo. Observador, a idade do observador, pavimento de rua. No pavimento de rua, aqui a gente seleciona o grau de reflexão e seleciona outra coisa mais importante, que é a quantidade de pontos de cálculo, que são esses pontos que você está vendo, esse X. É importante porque quanto mais pontos a gente ter, a norma especifica a quantidade que a gente deve ter de pontos, mas eu já adianto que quantos mais pontos a gente tiver, mais certo, ou seja, mais a gente tem um resultado próximo do real. Então eu vou acrescentar, como eu sei que é uma rua de, deixa eu ver aqui, de 132 metros, né? Venho aqui, assim, quando seleciona, ele já criou. Como que eu faço para voltar a alterar? Venho aqui, campo de avaliação, cenário externo, que a gente adicionou, botão direito,
editar superfície de cálculo. Eu consigo alterar os pontos, certo? Caso eu tivesse uma rua que curvasse, eu adicionaria mais um ponto, faria a curva. Do mesmo jeito que a gente altera a geometria de uma sala. Com tudo certo, aqui eu venho aqui, seleciono, vou alterar os pontos. Vou colocar 20 pontos por 5. Ela alterou meus pontos de cálculo. Então eu sei que eu vou ter um resultado mais próximo dos resultados luminotécnicos reais. E é assim que a gente adiciona. Quanto ao projeto de rua, que é a iluminação pública, né? Isso são os aspectos mais simples. E caso eu tenha deixado passar alguma coisa, com o tempo a gente falará do mesmo. É tudo e até a próxima.